Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Nosso Lar no YouTube. Nós a partir desse momento, daremos início às nossas atividades. Farei uma leitura do livro Minuto de Sabedoria, uma prece e aí vou apresentar a expositora da noite. Do livro Minuto de Sabedoria, do Sr. Carlos Torres Pastorino, a leitura diz assim: Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, como moralmente. Não critique quem cair. Ajude-o a erguer-se, tal como você gostaria que fizessem com você se estivesse no mesmo caso. Convidamos todos à prece. Amado Mestre Jesus, somos os teus aprendizes que exercitamos o serviço do bem nas tarefas que Deus nos concede. Abençoa-nos nesta noite, a fim de que consigamos aqui ouvir com atenção, com respeito, aprendendo, trabalhando no nosso autoconhecimento, buscando a nossa autoiluminação, e para isso te rogamos o amparo dos bons espíritos. Abençoe muito a nossa expositora, a fim de que ela seja aqui muito inspirada e muito amparada. Que assim seja. Então, quem fará a exposição da noite para nós é a Maria Ana. A Maria Ana é uma trabalhadora voluntária do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, casa vinculada à URI Oeste, a 18ª URI. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Boa noite a todos, queridos companheiros. Que a paz do Mestre Jesus possa ser uma constante em nossos corações. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a esta casa pelo convite, da pessoa do Wilson e da sua esposa Ângela, por essa oportunidade de estarmos aqui junto com você. E o nosso tema de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É aquela passagem que está em Mateus, em que ele vai dizer: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e calunia. Essa passagem de Mateus, ela vem trazer para nós um convite de reflexão da nossa conduta diante das ofensas que o outro possa vir nos fazer. E ele ainda vai fazer assim, falar o seguinte: a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e os maus, e que chova sobre os justos e injustos, nos lembrando sempre que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos amados, sem privilégios. Sem Deus não toma partido deste ou daquele filho. Ele é bom, ele é justo e ele é misericordioso. Então, no livro Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, ela vem dizendo que muitas vezes as nossas reações de violência ainda se encontram embutidas nos nossos instintos básicos, de nós ainda não termos nos educados para ter um comportamento diferente. É uma ausência
absoluta do sentido ético e dignidade moral que ainda está impregnada em nosso ser. Nós, quanto espírita, sabemos da oportunidade que temos, porque nós acreditamos na sucessão da existência. A vida não termina no túmulo. Nós temos oportunidades. E essa doutrina veio para todos, despertar em todos os corações que nós estamos aqui na grande escola para aprendermos e evoluirmos. E que nós, à medida que evoluímos, nós vamos paulatinamente eliminando alguns vícios que nos deixam ainda próximo da barbárie. E a violência ainda está embutida em nós. E nessa passagem, lá na Instrução dos Espíritos, ele vem falando do amor. Porque esse capítulo é um convite à reflexão para que nós aprendamos a amar. É o amor que Jesus vem nos trazer para que nós tenhamos para conosco e para com o nosso próximo. Quando Pedro pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus vai dizer que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que nutrir em nossos corações o amor. Fazer com que essa violência que se encontra embutida em nós possa ser eliminada, para que tenhamos então um olhar de caridade, de amor para com o nosso próximo, independente de quem seja. E também ele vem trazendo que o princípio que amar o próximo é o princípio da caridade. Amar os inimigos é uma sublime aplicação deste princípio, é uma vitória contra o egoísmo e o orgulho. O orgulho é uma chaga que nos cega e que nos faz retardar na nossa marcha evolutiva. Amai os vossos inimigos. Quando Jesus nos diz amai os nossos inimigos, vossos inimigos, ele não está dizendo, não está afirmando, nem está determinando que nós tenhamos para aqueles que nos ofendeu o mesmo sentimento de amor e de carinho, mas que nós tenhamos pensamentos bons, que nós não devemos desejar aqueles que nos prejudicou, que em algum momento cometeu algum ato que nos prejudicou. Nós não devemos ter pensamentos de raiva, de ódio, de vingança. Quando nós não nutrimos esses sentimentos para aqueles que nos ofenderam, nós já estamos dando um passo para o perdão daquela ofensa. Então, amai, Jesus está nos dizendo que quando nós, que é um sentimento diferente, que quando nós encontramos com um amigo, a assimilação fluídica são de inflúvios benéficos, que nos faz sentir um bem-estar, porque existe uma conexão amorosa, que vai ser diferente daquele que nós sabemos que não podemos confiar. Porque haverá um pensamento dissonante do amor, porque será um pensamento malévolo. Ainda existirá ali rejeições fluídicas que vai causar um certo mal-estar. No nosso coração vai até bater um pouquinho mais acelerado, um pouquinho diferente, mas o nosso sentimento para com esse irmão não é o mesmo para aquele que é o amigo.
mas os nossos pensamentos dirigidos a Ele são de caridade, é de benevolência, é de respeito, não desejando a Ele o mal. E lá no item 7, ele vai falar o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, ele vai dizer assim: aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quantas vezes nós adotamos na nossa postura, do nosso dia a dia, esse ditado? Às vezes, sem perceber, alguém nos faz alguma coisa e nós reagimos de pronto. Nem paramos para pensar. Depois, quando fazemos as nossas reflexões diárias, é que nós vamos perceber que deixamos passar uma oportunidade de crescimento. Então ele vai afirmar assim: eu, porém, vos digo. Olha que Jesus vem dizer para nós: não resistai ao mal que vos queiram fazer. E se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Se aquele que está ao nosso caminho fizer a nossa capa, entreguemos também a nossa túnica. Se ele nos convidar para andar 1000 passos com ele, andemos 2000. Porque no primeiro 1000 passos que daremos junto, nós iremos escutar, na maioria, queixas, reclamações, ofensas, e os outros 1000, nós estaremos ali conciliando. Nós estaremos realmente caminhando com esse irmão. Quando nós adotamos, então, estes pensamentos de indulgência, de paciência e do perdão para aqueles que estão a caminho conosco, e nós abolimos o pensamento de vingança, do desejo do mal, e nós sabemos que a vingança persiste no meio de nós, mas assim como o duelo, também vai ser extinto, porque nós vamos lembrar da mensagem do Cristo vivo, dizendo a nós: perdoar os vossos inimigos. No livro Jesus no Lar, no capítulo 15, ou 15º, tem uma passagem que se chama O Ministro Sábio. Então era uma noite muito tranquila e Jesus se encontrava reunido com os seus discípulos, e ele, notando que os seus aprendizes estavam aguardando uma palavra de consolo, de orientação, de boa noite, então Jesus começa então uma história. Ele vai falar que existia um reino e que na intimidade desse reino um pequeno grupo sentiu-se ofendido, injustiçado, e dali então começou, pouco a pouco, uma rebeldia que foi crescendo no meio dessas pessoas, fazendo uma oposição a esse rei, a esse soberano. E o tempo foi passando, o que era uma simples discórdia virou um ponto de honra, virou um ponto de desavença, de desunião nesse reino. O rei, muito preocupado com a extensão que estava tomando aquilo, convidou um juiz para vir acalmar esse povo, esse grupo revoltosos ali. Só que esse juiz chegou e ele criou novas leis, novos decretos, de uma forma absurda, repreendendo a todos, e não surtiu o menor efeito. O rei, vendo que só crescia a insatisfação da população, ele convida então um doutrinador para vir apaziguar aqueles corações.
E esse doutrinador então veio e proferiu grandes discursos e falou várias coisas que também não preencheu os corações daqueles que estavam revoltosos. O rei pensou bem e já sei, vou chamar um sacerdote, e assim o fez. Esse sacerdote, quando chegou e viu aquele panorama de ódio, aquele panorama de disputa, de inconformidade, ele amaldiçoou a todos. Onde já se viu, então ele acabou amaldiçoando todo aquele grupo, fazendo aumentar a insatisfação, a revolta naqueles corações. O rei então pensou, esse não dá, tenho que chamar um outro, e chamou um médico. E esse médico, quando chegou, que viu todo aquele panorama, disse ao rei, são todos doentes, são doentes mentais, que não merecem nenhum cuidado. E isso gerou uma revolta ainda maior. E aquilo cresceu tanto porque as afirmações só fizeram arruinar esse reino. O rei, percebendo que o trono corria risco, chamou um sábio. E o sábio chegou, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Ele não criou novas leis, não pronunciou discursos e nem censurou, não perdeu tempo, não estimulou a vingança. Ele, depois de meditar, ele dirigiu-se pessoalmente até essa região para observar o que realmente acontecia, qual era a necessidade daquele local. E ele então, chegando lá, ele percebe que as pessoas ali, que eram as revoltadas, que eram os baderneiros, eles não tinham teto, eles não tinham emprego, eles não tinham instrução, eles viviam numa grande miséria. Daí a revolta. Então, o que esse sábio fez? Ele construiu casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação. Lutando com um valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não demorou muito tempo. Aquela revolta foi serenando, foi passando e o reino voltou então à sua normalidade. Porque a ação concreta no bem elimina toda a desconfiança, toda a dureza e indecisões dos espíritos enfermiços e inconformados. O ódio pode até atear muitos incêndios de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para o bem reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva, ou seja, podemos ter muitas ideias, podemos fazer belos discursos, podemos criar guerras, podemos fazer através do pensamento, das palavras, mas a ação concreta em direção ao nosso próximo é o bem mais valioso, porque só o pensamento ele é importante, mas ele não constrói, ele não faz surgir a luz da esperança e dissipando assim a treva. Quando nós nos propomos a fazer
um auxílio àqueles que estão passando por necessidades, mas de forma concreta, objetiva e amorosa. Os nossos irmãos que o recebem sentem a vibração do nosso amor, sentem valorizados, amparados por Deus, nosso Pai. Então, quando nós escutamos as afirmações de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 5, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, se bater-lhe na face esquerda, ofereça também a direita. Não tenha para com o seu irmão pensamentos de ódio, de vingança, de duelos mentais, porque às vezes nós não brigamos, nós não fazemos, não temos às vezes reação nenhuma diante de uma ofensa, mas a nossa mente fica ali, trabalhando, ruminando aquela ofensa, nos tirando o sono, porque nós temos os nossos embates mental. Nós ficamos desejando, manipulando os nossos pensamentos contra aquele que nos foi um irmão que cometeu um deslize, que poderia ter sido eu, qualquer um de nós, que estamos a caminho da evolução. Nós cometemos também os nossos equívocos. E nós, quando cometemos os nossos equívocos, nós queremos, esperamos que o outro tenha compaixão por nós, seja caridoso para conosco. E nós, quando é o inverso, que tipo de sentimento nós estamos nutrindo, que nós estamos construindo dentro de nós? Que pensamento fluídico nós estamos emanando para este irmão? Então, o pensamento, ele é poderoso, mas junto a ele, nós também devemos auxiliar com o trabalho sincero, construtivo, de crescimento e de amor. Uma gota de bálsamo suaviza a aflição. Uma palavra sábia guia uma vida. Às vezes, no meio de uma discussão, uma ofensa, nós ofendemos mais e ali aquilo vira uma bola de neve, trazendo consequências, às vezes, desastrosas, dolorosas para os nossos lares, para os nossos familiares, na nossa vida profissional, na nossa vida social, tendo que a palavra sábia, o ficar quieto, o saber calar, como isso ainda para nós é difícil. Tudo isso é um gesto de amor quando paramos, quando a palavra sábia é emitida por nós através do nosso coração, através das nossas ações. Ela vai inspirar a esperança e vai disseminar a paz. Não tem aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Aí as pessoas falam assim, depende sim. Depende do meu equilíbrio, do meu amor, da minha compreensão, da minha humildade de não aceitar aquela ofensa como pessoal. Aí está, nas nossas questões do autoconhecimento, da autoestima, do carinho que temos por nós mesmos, do amor que trazemos em nós. Está lá no livro da Joana de Ângeles, Autodescobrimento. E no livro Indulgência, do Chico,
psicografia do Chico, o Espírito Emmanuel, ele vai falar o inimigo real. Está lá no capítulo 11º. E é muito interessante, porque nós estamos aqui falando, amai os vossos inimigos. Mas quem é o nosso inimigo? É aquele que nos distrata? É aquele que nos ofende? É aquele que discorda de nós em algum ponto? Geralmente, os nossos adversários, no fundo, são os nossos instrutores. Quando nós tivermos a sabedoria de enxergar no nosso adversário, nós vamos ver que, na verdade, eles são os nossos instrutores. Então, ali o Emmanuel vai trazer o exemplo do martelo. E ele tanja a pedra, lapida, mostrando toda a beleza. Ele também vem falando do invejoso. Quando nós estamos num grupo que sabemos que tem uma pessoa que nos inveja, que nos querem mal, nós passamos a ser mais prudentes, mais vigilantes nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos dizeres. Quando nós temos um despeitado que tudo coloca defeito, não valoriza o que fazemos, nos obriga, nos induz ao aprimoramento pessoal. Porque é a crítica. Nós vamos parar para refletir. Puxa, posso fazer melhor então. O caluniador nos auxilia no caminho reto. Quando recebemos uma calúnia que afirma que estamos fora do caminho, nos alerta que nós devemos prestar atenção nos nossos passos, nos obrigando então a ser cautelosos, a permanecer no caminho reto. E aquele que nos persegue gratuitamente, aquele que não perde a oportunidade de vir e querer nos deixar mal. Veja, eles são nossos instrutores porque ele vai fazer nascer em nós o sentimento de perseverança. Vai fortalecer a nossa fé, porque nós já temos no nosso coração compreendido o amor e a bondade de Deus. Nós sabemos que a chuva é para o justo e é para o injusto. Nós sabemos que o sol vai se levantar todos os dias para os bons e para os maus. E que eu sou um filho de Deus, querido tanto quanto aquele irmão que me persegue, que faz a calúnia, que é o despeitado, que é o invejoso. Quando pede lá que Jesus pede, orai para aqueles que vos perseguem e o caluniam. Porque nós devemos ver neles ali a oportunidade do crescimento, a oportunidade de lapidar as nossas fraquezas e deixar brilhar a nossa luz verdadeira. E esse é o nosso objetivo aqui na Terra, nesse planeta, é de crescimento moral, de luz. Então eu trouxe aqui um filme, né, assim, pequenininho. Tem assim, acho que uns 50 minutos. Todo mundo aguenta? Mais 50 minutos? Então vamos. Até meia-noite todo mundo volta para casa hoje, prometo. Então vamos lá. O evangelista João escreveu no seu texto que Deus é amor.
e que amou o mundo de tal modo que mandou seu Filho para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. É muito importante pensarmos nisto. Deus é amor. Mas muitas vezes nós aprendemos a dizer essas frases e passamos a repeti-las mecanicamente. Poucas vezes nos damos o trabalho de nos deter no que é que esses textos significam. O que é que essas almas de escol, essas almas luminosas que chegaram à Terra, desejaram nos dizer com o que disseram. É a partir daí que verificamos que o amor é a essência da vida. Nada do que existe, nada do que existirá, em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, poderá ocorrer sem o amor. De fato, o amor é a alma da vida. Do mesmo modo que nós não conseguimos sobreviver no corpo físico sem o oxigênio, sem a respiração, sem a nutrição, não conseguimos viver animicamente. Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é amor. Então, nesse vídeo do Raul José Teixeira, ele afirma para nós o que João escreveu lá no Evangelho dele, que Deus é amor, que Deus é amor. E se Deus olha por nós, por que nós também não vamos compartilhar deste amor com os nossos irmãos que estão a caminho conosco? E assim, meus irmãos, fica o convite para todos nós: amai os vossos inimigos, mas, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo, para que nós possamos amar os nossos inimigos, que possamos caminhar junto como irmãos, lado a lado, construindo dias melhores. Que tenhamos sempre presente Jesus como modelo e guia no nosso dia a dia. E assim, meus irmãos, eu agradeço a presença de todos vocês, o carinho e a atenção, e nós vamos então agora, com os nossos pensamentos em Deus, em Jesus, agradecer pela oportunidade do estudo, do conhecimento que nos foi trazido por Jesus. E que Jesus continue conosco, nutrindo os nossos corações, que os nossos pensamentos possam atingir a todo o nosso planeta, que neste momento atravessa um momento de prova, em que os nossos lares, a nossa cidade, o nosso país, todo o planeta enfrenta uma pandemia, dias de incertezas, de insegurança, mas que o seu amor, que a sua luz, Pai, nos abrace cada um em seu lar, cada um em seu coração, trazendo a confiança, a fé, que tudo tem um motivo de ser, e que Deus, que vós, cuida de nós, que nada é por um acaso, tudo tem uma finalidade, e a finalidade de Deus é a misericórdia, é a esperança, é o nosso crescimento. Que saibamos
ter sabedoria, Pai, para atravessarmos mais essa prova, caminhando junto com Jesus. Obrigado, e assim seja.